Parte 2, capítulo 41, da vinda de Cravelenho com o desfecho desta dilatada aventura. Nisto chegou a noite, e com ela a hora determinada para a vinda do famoso cavalo Cravelenho, cuja demora já fatigava Dom Quixote por parecer-lhe que, como Malambruno tardava em mandá-lo, ou não era ele o cavaleiro para quem estava reservada aquela aventura, ou Malambruno não ousava travar com ele singular batalha. Mas eis que de repente entraram pelo jardim 4 selvagens, vestidos todos de verde era, trazendo sobre os ombros um grande cavalo de madeira. Puseram-no de pé no solo e um dos selvagens disse: "Suba sobre esta máquina o cavaleiro que tiver ânimo para tanto." "Aí não vou subir", respondeu Sancho, "porque nem tenho ânimo, nem sou cavaleiro." E o selvagem prosseguiu dizendo: "E ocupe-lhe as ancas o escudeiro, se ele o tem. Fie-se do valoroso Malambruno, pois, a não ser de sua espada, por nenhuma outra ou por qualquer ação danosa será atacado ou ofendido. Basta que torça esta cravelha que ele tem sobre o pescoço, e serão levados pelos ares até onde Malambruno os espera. Porém, para que a altura e a sublimidade do caminho não lhes cause vertigens, terão de cobrir os olhos até que o cavalo relinche. Este será o sinal de que a viagem chegou ao seu término." Dito isso, e deixando Cravelenho, com gentil compostura regressaram por onde haviam vindo. Assim que viu o cavalo, e quase com lágrimas, disse a dolorida Dom Quixote: "Valoroso cavaleiro, foram certas as promessas de Malambruno. O cavalo chegou. Nossas barbas continuam crescendo. Cada uma de nós, e cada pelo dessas barbas, suplicamos-te que nos rapes e tosquies, pois isso de nada mais depende que de nele subires com teu escudeiro, dando feliz princípio à vossa nova viagem." "Isso farei, senhora Condessa Trifaldi, de muito bom grado e melhor talente, sem me preocupar em levar coxinha ou calçar esporas, para me não demorar. Tanta é a gana que tenho, senhora, de ver-vos e a todas essas damas lisas e barbeadas." "Isso não farei eu", disse Sancho, "nem de mal nem de bom talante, nem de bem pode meu amo buscar outro escudeiro que o acompanhe. E essas senhoras, outro meio de barbear o rosto. Não sou bruxo para gostar de andar pelos ares. Que dirão meus insulados quando souberem que seu governador anda passeando pelos ventos? E outra coisa, havendo daqui a Candaia 3.000 e tantas léguas, se o cavalo se cansa ou o gigante se aborrece, levaremos na viagem de volta meia dúzia de anos, e não haverá então no mundo nem ínsulas nem ínsulos que me reconheçam. E já que se diz comumente que na tardança vai o perigo, e que quando te derem a vaquinha, acode com a cordinha, que me perdoem as barbas dessas senhoras, mas bem está São Pedro em Roma. Quero dizer, bem estou aqui nesta casa, onde tantas mercês me fazem, e de cujo dono tamanho bem espero, qual seja o de ver-me governador." Ao que disse o duque: "Sancho, amigo, a ínsula que vos prometi não é móvel nem fugitiva, tem raízes tão fundas, fincadas no abismo da terra, que nem com 3 puxões de arrancões o mudarão do lugar em que está. E uma vez que sabeis, como também eu sei, que não há cargo ou ofício desses de maior proveito, que se não granjeie por alguma espécie de pagamento maior ou menor. Aqui de vós quero receber por esse governo é a de irdes com vosso amo Dom Quixote a dar termo e cabo a esta memorável aventura. Quer volteis sobre Cravelenho com a brevidade que sua ligeireza promete, quer a adversa fortuna vos traga de volta a pé, como romeiro, de pouso em pouso e de venda em venda. Como quer que voltardes, achareis vossa ínsula onde agora a deixartes, e vossos insulares com o mesmo desejo que sempre tiveram de receber-vos por seu governador, e minha vontade será a mesma. Não ponhais dúvida nesta verdade, senhor Sancho, que seria fazer notório agravo ao desejo que de servir vos tenho." "Não digais mais, meu senhor", disse Sancho, "sou um pobre escudeiro e não posso levar às costas cortesias tamanhas."
Suba, meu amo, cubram-me os olhos, encomendem-me a Deus, mas digam-me, quando estiverdes nessas alturas, poderei encomendar-me a Nosso Senhor ou invocar os anjos para que me favoreçam? A isso respondeu a Trifaldi: Bem podeis, Sancho, encomendar-vos a Deus ou a quem quiserdes, pois Malambruno, embora feiticeiro, é cristão e faz seus encantamentos com muita sagacidade e tento, sem meter-se com ninguém. Eia, pois, disse Sancho, ajude-me Deus e a Santíssima Trindade de Gaeta. Desde a memorável aventura dos pilões, disse Don Quixote, nunca vi Sancho com tanto temor como agora. Fosse eu tão agourento como outros, sua pusilanimidade far-me-ia algumas cócegas no ânimo. Mas vinde aqui, Sancho, com licença destes senhores, quero falar-vos duas palavrinhas em particular. E, afastando-se com Sancho para entre umas árvores do jardim e tomando-lhe ambas as mãos, disse-lhe: Já vês, Sancho irmão, a longa viagem que nos espera e da qual só Deus sabe quando regressaremos ou que facilidades e comodidades nos serão propiciadas. Assim, gostaria que agora te retirasses para teu aposento, como se fosses buscar alguma coisa necessária para o caminho, e num dá cá aquela palha te aplicasses por boa conta dos 3.300 açoites a que estás obrigado, pelo menos uns 500 que já ficarão dados, pois o começar as coisas é tê-las já meio acabadas. Por Deus, disse Sancho, vossa mercê deve ser leso. Isso é como aquilo que se diz, emprenhez, me vês e donzelice me pedes? Logo agora que tenho de ir sentado numa tábua rasa, quer vossa mercê que me moleste o assento? Em verdade digo que vossa mercê não regula bem. Vamos agora babear essas damas? Na volta prometa a vossa mercê, por quem sou, ter tanta pressa em dar fim à minha obrigação, que vossa mercê há de ficar satisfeito. E mais não preciso dizer, respondeu Don Quixote. Com essa promessa, bom Sancho, vou consolado e acredito que a cumprirás, pois, com efeito, embora tonto, és homem verídico. Não sou verdico, mas moreno, disse Sancho, porém, ainda que fosse furta-cor, cumpriria minha palavra. Com isso, voltaram para montar em Cravelenho. Ao subir, falou Don Quixote: Vendai-vos, Sancho, e subi, pois quem de tão longes terras manda buscar-nos não será para nos enganar, pois muito pequena glória lhe pediria redundar e o enganar a quem nele se fia. E ainda que tudo sucedesse ao revés do que imagino, a glória de havermos empreendido esta façanha não poderá ser obscurecida por malquerença alguma. Vamos, senhor, disse Sancho, que as barbas e lágrimas dessas senhoras tenho cravado no coração, e não comecei bocados que bem me saibam antes de vê-las em sua lisura anterior. Mas suba vossa mercê e vende-se primeiro, pois se tenho de ir nas ancas, está claro que suba primeiro quem vai na sela. Isto é verdade, replicou Don Quixote. E, tirando um lenço da algibeira, pediu à Dolorida que lhe cobrisse muito bem os olhos. Tendo-os cobertos, voltou a tirar a venda e disse: Se mal não me recordo, li em Virgílio a história do Paládio de Troia, um cavalo de madeira que os gregos enviaram de presente à deusa Palas, e que ia pejado de cavaleiros armados, os quais depois causaram a ruína total de Troia. Assim, será bom ver primeiro o que traz Cravelenho no estômago. Não há para quê, disse Dolorida, pois garanto por ele, visto saber que Malambruno nada tem de malicioso ou de traidor. Vossa mercê, senhor Don Quixote, suba sem pavor algum, de vez que recairá sobre mim qualquer dano que acaso lhe suceda. Pareceu a Don Quixote ser em detrimento de sua valentia qualquer coisa que pudesse retrucar em prol de sua segurança. Assim, sem mais discutir, montou em Cravelenho e experimentou a cravelha, que rodava com facilidade. Como o cavalo não tinha estribos e o cavaleiro ficava com as pernas livres e pendentes, mais parecia a figura de tapete flamengo pintada ou tecida, representando algum triunfo romano. De má vontade, pouco a pouco, chegou Sancho a subir e, acomodando-se nas ancas, o melhor que pôde, achou-as algo duras e nada confortáveis.
pedindo ao duque que, se possível, lhe permitisse o conforto de algum coxinho ou almofada, fosse do estrado de sua senhora duquesa ou do leito de algum pajem, pois as ancas daquele cavalo mais pareciam de mármore que de lenho. A isso disse a Trifaldi que Cravalhenho não suportava sobre si adorno ou jaez de espécie alguma. O que ele poderia fazer era montar de lado, como mulher, pois assim não sentiria tanto a dureza. Foi o que fez Sancho e, dizendo adeus, deixou que lhe vendassem os olhos. Depois de vendados, voltou a descobri-los e, olhando para todos os do jardim, ternamente e com lágrimas, pediu que o ajudassem naquele transe com alguns Pai Nossos e Ave Marias, para que Deus lhe deparasse quem por eles o rezasse, quando em semelhantes aflições se vissem. Ao que disse Don Quixote: ladrão, porventura estás posto na forca ou nos últimos estertores da vida para empregares semelhantes súplicas? Não estás, desalmada e cobarde criatura, no mesmo lugar que a linda Magalona ocupou, e do qual desceu, não para a sepultura, mas para ser a rainha de França. Se as histórias não mentem, e eu, que vou a teu lado, não me posso colocar no do valoroso Pierres, que oprimiu este mesmo lugar que agora oprimo? Vamos, trata de vendar-te, animal sem coração, e não te saia à boca o temor que sentes, pelo menos em minha presença. Que me ponhas à venda, respondeu Sancho, e como não querem que eu me encomende a Deus e nem que seja encomendado, porque não hei de temer que ande por aqui alguma legião de diabos que deem conosco em peralvilo? Vendaram-se e, sentindo Don Quixote que estava como devia estar, experimentou a cravelha. Mal lhe encostou os dedos todas as damas e quantos estavam presentes ergueram as vozes exclamando: Deus te guie, valoroso cavaleiro! Deus seja contigo, escudeiro intrépido! Já ides por estes ares, rompendo-os com mais velocidade do que uma seta. Já começastes a deixar suspensos e admirados quantos vos contemplam em cada terra. Segura-te, valoroso Sancho, porque bomboleias? Não vás cair, pois tua queda será pior que a do atrevido moço que quis dirigir o carro de seu pai, o Sol. Ouviu Sancho as vozes e, agarrando-se a seu amo e cingindo-o com os braços, disse: Senhor, como dizem eles que vamos tão altos, se cá chegam suas vozes e não parece senão que estão aqui, falando junto de nós? Não repares nisso, Sancho, como estas coisas e essas volatarias vão fora dos cursos ordinários, de 1000 léguas verás e ouvirás o que quiseres. E não me apertes tanto que me derrubas. Em verdade, não sei por que te perturbas ou te espantas. Ousarei jurar que em todos os dias de minha vida jamais subi em cavalgadura de passo mais leve. Até parece que nem nos movemos do lugar. Desterra, amigo, o medo, com efeito, e a coisa anda como deve andar, e vamos de vento em polpa. Isso é verdade, respondeu Sancho, pois por este lado me dá um vento tão forte que parece com 1000 foles me estão a soprar. E assim era de fato, pois grandes foles lhe estavam soprando. Tão bem traçada fora tal aventura pelo duque, pela duquesa e por seu mordomo, que não lhe faltou requisito para torná-la perfeita. Sentindo-se, pois, soprar, disse Don Quixote: sem dúvida alguma, Sancho, devemos estar chegando à segunda região do ar, onde se geram o granizo e as neves, os trovões, relâmpagos e raios se geram na terceira região, e se é desta maneira que vamos subindo, em breve daremos na região do fogo. E não sei como governar essa cravelha para que não subamos onde nos abrasemos. Nisto, com umas estopas que rapidamente se acendiam e apagavam, pendentes de longos caniços, esquentavam-lhes os rostos. Sancho, assim que sentiu o calor, disse: que me matem se não estamos já no tal lugar do fogo, ou bem perto, porque uma grande parte da minha barba se chamuscou,
E estou, Senhor, por desvendar os olhos e ver que parte estamos. Não faça isso, ordenou Don Quixote. Lembra-te do conto verídico do licenciado Torralba, a quem os diabos levaram a voar pelos ares montado numa cana? De olhos fechados, em 12 horas chegou a Roma e apeou em Torre de Nona, que é uma rua da cidade, assistindo a toda a derrota do Duque de Bourbon, inclusive sua morte, e na manhã seguinte já estava de volta a Madrid, onde deu conta de tudo quanto vira. Disse ele igualmente que, quando ia pelos ares, mandou-lhe o diabo que abrisse os olhos. Abriu-os e se viu tão perto ao que lhe pareceu do corpo da lua que poderia agarrá-la com a mão, mas que não ousou olhar para a terra, receoso de desmaiar. Assim, Sancho, não há para que desvendar-nos. Quem nos leva a seu cargo dará conta de nós. Talvez estejamos apenas ganhando altura e ficando a prumo, para deixar-nos cair de chofre sobre o reino de Candaia, como fez o falcão ou nebri sobre a garça, para apanhá-la, por mais que esta se remonte. E embora nos pareça que não faz meia hora que partimos do jardim, podes crer que devemos ter percorrido grande distância. Quanto a isso, não sei, respondeu Sancho Pança. Só sei dizer que, se a senhora Magalhães ou Magalona se contentou com estas ancas, não devia ser muito tenra de carnes. Todo esse diálogo dos dois valentes era escutado pelo duque, pela duquesa e por todos do jardim, que com isso se divertiam extraordinariamente. Por fim, querendo dar remate à estranha e bem urdida aventura, com umas estopas puseram fogo à cauda de Cravelenho, o qual, por estar recheado de foguetes de estrondo, voou pelos ares com medonho ruído, dando com Dom Quixote e Sancho Pança ao chão, meio chamuscados. Nesse interim, já havia desaparecido do jardim todo o barbado esquadrão das damas, juntamente com a Trifaldi, enquanto os outros ficaram como desmaiados, estendidos pelo chão. Dom Quixote e Sancho levantaram-se, algo maltratados, e, olhando para todos os lados, ficaram atônitos por se verem no mesmo jardim de onde haviam partido, e rodeados por tantas pessoas deitadas por terra. Mas cresceu sua admiração quando, um lado do jardim, viram fincada no solo uma grande lança, e, pendente nela, a de 2 cordões de seda verde, um pergaminho liso e branco, no qual, com grandes letras de ouro, estava escrito o seguinte: O ínclito cavaleiro Dom Quixote de la Mancha deu cabo e desfecho à aventura da Condessa Trifaldi, por outro nome chamada Dona Dolorida, e de sua companhia apenas com o intentá-la. Malambruno se dá por satisfeito e contente em toda a sua vontade, e as barbas das damas já ficam lisas e rapadas. E os reis, Dom Cravelho e Antonomásia, retomam ao seu prístimo estado, e quando se cumpriu o aceitamento escudeiril, a nívea pomba ver-se-á livre dos pestíferos gerifaltes que a perseguem, e nos braços de seu querido arrulhador, pois assim o ordenou o sábio Merlin, proto-encantador dos encantadores. Tendo Dom Quixote lido as palavras do pergaminho, compreendeu claramente que se referiam ao desencanto de Dulcinea e, dando muitas graças ao céu por haver acabado tão grande feito com tão pouco perigo, devolvendo a primitiva tez ao rosto das veneráveis damas, que já não se viam, dirigiu-se aonde estavam o duque e a duquesa, que ainda não haviam voltado a si, e, segurando a mão do duque, disse-lhe: Eia, bom senhor, ânimo, ânimo, que tudo nada é. A aventura já está concluída, sem dano para quem quer que seja, como claramente o mostra o escrito que naquele padrão está posto. O duque, pouco a pouco, e como quem de pesado sono acorda, foi voltando a si. E pelo mesmo teor a duquesa e todos os que pelo jardim estavam caídos, com tais mostras de admiração e espanto, que quase se poderia acreditar haver-lhes acontecido deveras o que tão bem estavam sabendo fingir por burla. Leu o duque o cartel com os olhos meio cerrados e, logo, de braços abertos, foi abraçar Dom Quixote, dizendo-lhe ser ele o melhor cavaleiro já visto em qualquer século. Sancho andava por todo lado procurando pela Dolorida,
para ver que rosto possuía sem as barbas, e se era tão formosa sem elas, como prometia sua galharda compleição. Disseram-lhe, porém, que, tão logo Cravelenho descera ardendo pelos ares e caíra ao chão, todo o esquadrão das damas com a trifalde desaparecera, e já iam escalhoadas e sem costeletas. Tendo perguntado a duquesa a Sancho como se sentira naquela longa viagem, ele lhe respondeu: Eu, senhora, senti que íamos, segundo me disse meu amo, voando pela região do fogo, e quis destapar um pouco meus olhos, mas meu amo, a quem pedi licença para desvendar-me, não consentiu. Porém eu, que tenho não sei que fiapos de curioso e de desejar saber o que se me estorva e impede, dissimuladamente e sem que ninguém o visse, por junto ao nariz, afastei um pouquinho o lenço que me cobria os olhos e por ali olhei para a terra, parecendo-me que toda ela não era maior do que um grão de mostarda, e os homens que andavam sobre ela pouco maiores que avelãs, para que se veja quão alto devíamos estar. Disse então a duquesa: Sancho, amigo, vede o que dizeis. Ao que parece, não vistes a terra, mas tão somente os homens que andavam sobre ela. Claro está que, se a terra vos pareceu um grão de mostarda, e cada homem uma avelã, bastaria um só homem para cobrir a terra inteira. Isso é verdade, respondeu Sancho, mas, apesar de tudo, descobria por um ladozinho e via tudo. Vede lá, Sancho, disse a duquesa, que por um ladozinho não se vê a totalidade do que se contempla. Não entendo dessas contemplações, replicou Sancho. Só sei que será bom vossa senhoria compreender que, como voávamos por obra de encantamento, por essa mesma obra poderia eu ver a terra inteira e os homens todos, fosse por onde fosse, que os olhasse. E se não há de crer nisso, tampouco crerá vossa mercê que, descobrindo os olhos por junto das sobrancelhas, me vi tão junto do céu que não havia de mim a ele palmo e meio. Por isso, posso jurar, senhora minha, que ele é grande por demais, e sucedeu que íamos por uma parte onde estão os 7 cabrinhas. E como um menino, fui cabreiro em minha terra, tão logo as vi, por Deus e minha alma, que me deu aquela vontade de entreter-me um pouco com elas. E, se não realizasse esse desejo, acho que iria arrebentar. Aí eu peguei e sabem o que fiz? Sem dizer nada a ninguém, nem a meu amo tampouco, apeei bem de mansinho do cravelenho e me entretive com as cabrinhas, que são mesmo umas gracinhas, umas belezinhas, durante quase 3/4 de hora. E Cravelenho não se moveu de seu lugar, nem seguiu em frente. E enquanto o bom Sancho se entretinha com as cabras, perguntou o duque: em que se entretinha o senhor Don Quixote? Ao que Don Quixote respondeu: como todas essas coisas e tais sucessos vão fora da ordem natural, não é muito que diga Sancho o que diz. De mim sei dizer que não me desvendei nem por cima nem por baixo. Nem vi o céu, nem a terra, nem o mar, nem as areias. É bem verdade que sentia estar passando pela região do ar, e mesmo que tocava na do fogo, mas não posso crer que tenhamos passado dali, pois, estando a região do fogo entre o céu da lua e a última região do ar, não poderíamos chegar ao céu, onde estão as 7 cabrinhas de que fala Sancho, sem abrasar-nos, e como não nos esturricamos, ou Sancho mente, ou Sancho sonha. Não minto nem sonho, respondeu Sancho. Se não, perguntem-me de que jeito são as tais cabras, e verão se estou ou não dizendo a verdade. Dizei, pois, Sancho, pediu a duquesa. Elas não são assim, respondeu Sancho. 2 são verdes, 2 encarnadas, 2 azuis e uma variegada. Eis uma nova espécie de cabras, disse o duque. Por esta nossa região do solo não se usam tais cores, quero dizer, cabras de tais cores. Mas é claro, disse Sancho, alguma diferença deve haver entre as cabritas do céu e as da terra. Dizei-me, Sancho, perguntou o duque, vistes lá entre essas cabrinhas algum cabrão? Não, senhor, respondeu Sancho, mas ouvi dizer que nenhum passava dos cornos da lua. Nada mais quiseram perguntar-lhe acerca de sua viagem, pois Sancho parecia ter panos para mangas de passear por todos os céus e dar novas de quanto lá se passava, sem se haver movido do jardim.
Em suma, foi este o desfecho da aventura de Dona Dolorida, que deu motivo de riso aos duques, não só naquele momento, mas por toda a sua vida, e a Sancho que contar por séculos se os vivesse. E chegando-se Dom Quixote junto a Sancho, disse-lhe ao ouvido: Assim como quereis, Sancho, que acreditem no que haveis visto no céu, quero eu que acrediteis no que vi na cova de Montesinos. E mais não vos digo.